Alô você, alô gente amiga que se liga no canal Augusto Rocha. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho aí da sua audiência. Pois é, mais um vídeo aqui de cara limpa, né? Eu mostrando a cara para falar então, para revelar para você porque eu morei ou trabalhei em 3 estados do Brasil, ou seja, trabalhei nas 5 regiões brasileiras, né? No sul, no sudeste, no nordeste, no norte e no centro-oeste do Brasil. Foram mais de 20 cidades, né? Por que que isso aconteceu? Por que que eu mudei tanto? Isso, vou confessar a vocês, que de certa forma até me prejudicou muito profissionalmente aí com alguns potenciais empregadores, né? Bom, antes de mais nada, né, aquilo de sempre, né, aquele recadinho de sempre, né, inscreva-se aqui no canal Augusto Rocha, se você ainda não fez a sua inscrição, e aproveite para dar aí o like neste vídeo, certo? Deixe já o seu like, né, porque senão depois você vê aí e acaba esquecendo, né, então já deixa aí, se você achar que depois não vale a pena, você tira o seu like, certo? Mas eu acho que você não vai tirar, não. Pois é, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque, assim, a gente tem que se inspirar nos bons e nos maus exemplos, né? Eu tenho bons e maus exemplos, boas e más experiências, né? Então, assim, eu me formei na Universidade de Taubaté, na Unital, no ano de 2003, e colei grau em abril de 2004. Eu tinha 26, quase 27 anos, né? Me formei tarde, fiquei 4 anos sem estudar, né? Fui trabalhar como vendedor, né? Viajei várias cidades, enfim. E eu sou filho de caminhoneiro, né, gente? Então, assim, eu gosto muito de viajar, né? Começa aí. Outro fator é que, assim, eu não tenho muito apego com parentes, essa história assim de primo, avô, avó, tios, entendeu? Eu não sou apegado, não sou uma pessoa assim que tem fortes vínculos, né? Tem gente que foi criado por vó, ou teve um grande contato, estava todo dia ou todo final de semana na casa da avó, né? Só para você ter uma ideia, meus avós paternos eu nem os conheci, né? Então já eram falecidos, né? Então na minha infância eu nem conheci. E muitos tios também, distantes, moravam em fazendas, outras cidades, enfim. E eu então me formei em jornalismo e eu já sabia que jornalista anda bastante, anda muito, né? Quer dizer, a maioria, né? Tem alguns que enraizam, ficam ali numa cidade, né? Enfim, ou na sua cidade natal, enfim. Mas esse não é o meu caso, né? Então, por que que eu mudei tanto? Primeiro, já expliquei esses fatores aí. O segundo motivo é porque eu quis aproveitar os convites que me foram feitos, né? Como eu era recém-formado, às vezes eu não soube avaliar bem esses convites, né? Então, eu entrei numas ciladas, não tinha ninguém para falar assim, ó, é uma cilada, Bini, isso aí, né? Então eu não tinha aquela experiência, enfim, para avaliar. E aí acabei indo, né? Acabei aceitando uns convites aí, uns acenos que, sinceramente, se fosse hoje eu recusaria. Aí com o passar da idade, né, você vê até em 2021 recusei aí uma rádio, né, em Mato Grosso do Sul, né, no interior. Os caras vieram lá com a conversa assim, a gente registra com um salário, mas você ganha. Aí eu já comecei a estranhar, falei, não, já recusei na hora, né? Então, quando você é inexperiente, você acaba entrando em umas roubadas, assim. Por exemplo, eu entrei num jornal que eu só recebi um mês e 3 meses eu fiquei sem receber. E a dona do jornal, né, do interior de São Paulo, simplesmente assim, era uma socióloga, socióloga. Deu um cano no boy, na secretária, no diagramador, no dono do imóvel, que ela alugava há 12 anos, e neste jornalista aqui que vos fala. Pois é. Então, tive essas roubadas aí, roubadas semelhantes a essa, né? E depois acabei assim, aceitando outros convites bem interessantes. Por exemplo, trabalhei em Nova Mutum, no Mato Grosso, né? Lá é que eu comecei mesmo em televisão, né? Então, fiz estágio no jornal Vale Paraibano antes, né? Como eu queria até ressaltar, que
foi uma escola para mim, né? Me ajudou muito a ver certas coisas no jornalismo que realmente só com a faculdade eu não veria, né? Eu vi a prática realmente da profissão. Fiquei lá 4 meses, era o período de estágio em São José dos Campos, no antigo jornal Vale Paraibano. Então, aí depois eu fui trabalhar em assessoria de comunicação, de prefeitura, vereador, né? Governo de estado, trabalhei em jornais assim quinzenais, semanários, bissemanais, até que eu fui para Nova Mutum em 2007, foi um divisor de águas na minha vida. Lá eu trabalhei numa afiliada da Record, a empresa era afiliada da Record, hoje parece que é do SBT lá, em Nova Mutum, mudou, eu acho, a afiliação. E lá eu fiz rádio, né? Fiz rádio, antes disso eu tive uma pequena experiência em rádio, assim, né? Foi bem curta, mas depois eu fiz rádio, fui comentarista, né? Fui apresentador de televisão, né? Fui um dos diretores de um programa de talk show que nós montamos. E depois cometi a besteira de ter saído de Nova Mutum. Foi um erro que eu cometi, não deveria ter saído. Talvez seria a cidade para eu ter enraizado. Gosto, né, muito de Nova Mutum. E, enfim, saí de lá. Na época eu estava namorando uma menina do Tocantins. E se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria feito isso, né? Ter largado meu emprego para ficar mais perto dela, porque a gente estava em caminhos bem diferentes, assim, bem opostos, né? Mas enfim, depois eu trabalhei num jornal, né? Jornal Popular de Goiânia, né? Só que eu trabalhei numa sucursal do interior. E fiquei um ano e 3 meses no Jornal Popular e posteriormente recebi um convite para trabalhar na querida TV Oeste de Barreiras, né, afiliada da Globo, né, que foi assim uma experiência muito gratificante. Fiquei mais de um ano, né, em, em Barreiras, no oeste da Bahia. Fui muito feliz. Comprei, inclusive, meus 2 terrenos que estão em Luiz Eduardo Magalhães, né, na Bahia. Tenho 2 terrenos. Inclusive, se alguém quiser comprar, né, pode me chamar aí, pode, entendeu? Pode fazer um comentário aí, me chamar, né, ou procurar meu WhatsApp aí no canal que tem aí, viu? Pode fazer contato. Então, e posteriormente eu fui recebendo mais convites, né, outros convites. Às vezes eu mandava currículo, né, recebia convites, ou eu me oferecia também. E eu sempre gostei de viajar, gente, sempre gostei. Nunca tive, assim, a ideia de me fixar, né, assim. Até se eu arrumasse uma namorada que gostasse de viajar, seria o ideal, né, assim, a gente ir pelo mundo aí, né, enfim, né, digo, uma namorada que se tornaria esposa, né. Acabei não me casando, né, esse é um dos grandes arrependimentos que eu tenho, né, que agora eu estou com quase 50 anos, 47 anos, e eu acho que vai ser difícil. Acho que não vai ter para mim aí né, uma cara metade, não. Acho meio complicado. Mas, enfim, é, são escolhas, né, da vida, né, que a gente faz. Né? Esse foi um erro que eu cometi, né? Não ter priorizado a minha vida pessoal, né? Eu priorizei muito a minha vida profissional, a minha vida como jornalista, enfim. E eu trabalhei bastante, né? Trabalhei em Vitória, trabalhei em Campos dos Goytacazes, em Andradina, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, em Andradina, em São Paulo. Trabalhei também em Americana, né, no jornal Todo Dia, foi uma experiência bem rápida, mas enfim. Trabalhei em Moarama, no Paraná também, né, em Rondônia, né, em Porto Velho, né. E assim, esse lado eu não me arrependo, né, de conhecer outras culturas. Só que hoje, né, hoje assim, hoje eu estou morando com a minha mãe, né, e meus pais são separados e estou só estudando para concursos, né. Parece que quando se atinge uma certa idade, o mercado fica mais fechado, né, assim, parece que a questão da idade pesa, né. Tanto é que hoje eu vejo, dou uma zapeada aí, participo de vários processos seletivos, né, e realmente
não tenho sido chamado, né? Tenho recebido, ao contrário, aquelas cartas padronizadas, né? Ah, agradecemos a sua participação, seu currículo ficará aqui conosco, essa coisa toda, né? Que a gente sempre recebe aí. Mas eh, se eu, se eu pudesse, assim, dar um conselho, né? Se bem que conselho, tem gente que nem gosta de receber conselhos, mas eu não vou falar nem conselho, vou falar assim, uma recomendação, é o seguinte: não 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 mude tanto de emprego, porque, assim, se bem que isso é relativo, né, mas não mude tanto assim. Fique mais numa empresa, né, só mude se você tiver referência, se você tiver realmente certeza, né, não caia em ciladas como eu caí, certo? De ir para uma empresa complicada, que não paga direito, ou que não paga, né. Procure saber a reputação dessa empresa, né, não cometa esse mesmo erro que eu cometi aí, né. Mas no geral, independentemente da sua área, né, enfim, falo isso porque tem diferentes áreas, direito, engenharia, né, psicologia, contabilidade, enfim, administração, né, tem muitas áreas aí que são muito promissoras, né, engenharia da computação, enfim. Independentemente da sua área, tenha sempre em mente o seguinte, que o mundo está se transformando, né? As transformações estão muito rápidas, né? E a gente tem que continuar se atualizando. Por isso que hoje em dia, né, eu vejo assim, parece que vai ser difícil de voltar ao mercado de trabalho, né? Eu já estou parado há quase um ano, né? Meu último serviço foi numa prefeitura, né? No processo seletivo temporário. Cheguei até a passar no concurso, mas depois acabei sendo exonerado no estágio probatório lá, né? Devido a um problema na minha CNH, enfim, e que depois eu resolvi, né? É, fui, fui condenado a fazer uma reciclagem pelo Detran, só que fui condenado à revelia, né? E minha carteira é de Mato Grosso do Sul, enfim, não estava mais morando no MS, enfim, essa coisa toda, né? Mas então, gente, avalie bem. Se é uma dica que eu posso dar, é avalie bem convites, propostas de emprego, porque você pode se arrepender, né? Às vezes você está num lugar bem, você está tranquilo. Às vezes o salário não é lá aquelas coisas, não é aquele salário que você gostaria. Poxa, mas se você tem um bom ambiente de trabalho, se você mora num lugar em que você é respeitado, né? O seu trabalho é respeitado, se você gosta do ambiente, né? Por que mudar? Não tem por que mudar, né? Então, eu cometi esse erro, né? Às vezes eu estava num local muito bom e resolvi mudar. Escutei lá, às vezes, o canto da sereia, enfim, e mudei. E aí, às vezes, não era aquilo que eu imaginava, e acabava me dando mal, né? Então, assim, avalie bem, procure analisar aí com muito critério qualquer mudança, né? Porque as mudanças podem mexer com o seu futuro e também com a vida de outras pessoas, certo? Então é isso aí. Desculpa a bagunça, né? Meu violão tá ali, meu flip chart, mas vocês já viram, né? Eu não sou uma pessoa assim tão metódica, né? Eu gosto assim de um certo caos, um caos criativo, né? Um pouco de caos é bom, um caos criativo. É isso aí, gente. O recado de sempre, né? Se você ainda não fez a sua inscrição, inscreva-se no canal Augusto Rocha, ative o sininho para receber todas as notificações, certo? É isso aí, a gente se vê em um próximo vídeo. E deixa o seu like aí se você tiver gostado do vídeo. Valeu? Forte abraço, até mais, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.